Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! Irmãos, ainda em pé, estenda a mão aqui, vamos estar orando pela palavra, pedindo ao Senhor que esteja nos usando nessa noite. Pai amado e todo-poderoso, Tua palavra diz, Senhor, que quando abrirmos os nossos lábios, Tu nos diria o que deveríamos falar, que o Espírito Santo nos ensinaria, Senhor, e que nos lembraria de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso eu peço, Senhor, vem nessa noite falar através de nós, falasse conosco, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra se reverta em espírito e vida para as nossas vidas, Senhor. Que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou, mas saia transformado, modificado, fortalecido na fé, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Irmãos, você já deve ter assistido algum filme, ou lido algum livro, ou até mesmo uma cena de novela, em que um personagem estão prestes a fazer algo muito difícil, ou muito perigoso, estão prestes a fazer alguma coisa muito complicada, e um olha para o outro e pergunta assim, você está pronto? E daí o mocinho ou a mocinha, o herói da história, a heroína da história, diz assim uma frase, eu já nasci pronto, né? Como se tivesse preparado para qualquer situação, aquela situação não ia ser novidade para eles, não, essa situação não é novidade, porque ele já estava preparado, ou ela já estava preparado para isso. Mas na palavra de Deus, Jesus nos alerta muitas vezes, em várias situações, em vários trechos, o próprio Senhor Jesus nos diz que ninguém nasceu pronto, né? Essa frase é uma frase de efeito que se coloca nos filmes, para os personagens parecerem muito corajosos, mas ninguém nasceu pronto. Mas Jesus diz que nós devemos estar sempre prontos. Nós devemos estar sempre preparados. Nós não nascemos prontos, mas nós devemos estar prontos. Prontos para quê? Para várias coisas. Em última instância, prontos para quando Jesus vier nos buscar. Porque isso é a única coisa certa, um dia isso vai acontecer, Jesus vai vir nos buscar. Mas prontos para qualquer coisa que Deus tiver preparado para nós. Nós temos que estar prontos para receber a bênção e administrar essa bênção de maneira correta. Nós temos que estar prontos para o dia da provação, não esmorecer e continuar de pé, apesar da provação. Nós temos que estar prontos. E Jesus ele fala muito sobre estar pronto. E uma das passagens que ele falou isso, entre muitas, ele falou em Lucas capítulo 13, versículo 6. E eu quero te convidar a pegar a palavra de Deus em Lucas capítulo 13, versículo 6, e no que tu encontrar a palavra, eu te convido a ficar de pé, e nós vamos fazer essa leitura. É bem rápido, é bem curta esse trecho, mas é um trecho muito profundo. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Quem achou, por favor, ficar em pé. A palavra do Senhor nos diz em Lucas capítulo 13, versículo 6 em diante. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao vinicultor, há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor e lhe ponha estrume.
Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Podemos sentar. Meu irmão, minha irmã, uma coisa assim, quando Jesus, ele é sábio, ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é a sabedoria de Deus, ele é o verbo de Deus, mas ele não está aqui nessa passagem dando aula de fruticultura, não. Quando Jesus fala, do boi do arado, não pode botar a mão no arado e olhar para trás, ele não está dando aula de agricultura. Quando ele diz coser roupa nova em remendo velho, pano novo em remendo velho, ele não está dando aula de costura. Quando ele fala não pode botar vinho novo em odres velhos, ele não está dando aula de produção vinícola, ele não está fazendo isso. Quando ele fala de vinho e odre, ele está falando de seres humanos. Quando ele fala de pano e costura, ele está falando de seres humanos. Quando ele fala da videira, ele está falando de seres humanos. E quando ele fala da figueira, ele está falando de seres humanos. Ele não está dando aula de fruticultura quando ele diz, se uma árvore não está dando fruto, tem que cortar, mas antes de cortar, tem que colocar adubo em volta. Ele não está ensinando isso. Ele está falando de mim e de ti. Ele está falando a meu respeito e a teu respeito. Ele está dizendo, e ele tem toda a autoridade para falar isso, porque ele é o Filho de Deus. Então ele sabe do que ele está falando. Nós acabamos de ler no Salmo 24, versículo 1, que diz assim, do Senhor é a terra e tudo que nela há. E aqui na parábola da figueira estéril, certo, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vinha procurar fruto nela, encontrando, e disse ao vinicultor, há 3 anos vem procurar fruto, e daí assim, versículo 8, ele porém respondeu, Senhor, ou seja, o Senhor da terra. Quem é o Senhor da terra? No Salmo 24, Deus é o Senhor da terra. Aqui o Senhor da terra está representando Deus. Deus é o Senhor da terra e de tudo que nela há. Então, aqui então a terra não está representando a terra, está representando o reino de Deus. E o vinicultor pode ser o próprio Jesus, mas também é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque quando Jesus subiu aos céus, a gente viu agora, alguns dias atrás, a gente viu isso, quando ele subiu aos céus, ele diz assim, eu irei, mas deixarei um outro Consolador. Esse outro Consolador é alguém semelhante a ele, mas que não é ele, é o Espírito Santo. Então ele subiu, mas ele deixou o Espírito Santo para cuidar da igreja. E o Espírito Santo pode ser entendido também. Eu creio que existam outras interpretações, mas eu quero chamar atenção para essa. O Espírito Santo, ele é que está conduzindo a igreja. E Deus muitas vezes ele olha para nós, para as nossas vidas, e aqui fala uma coisa importante, Deus ele vem nos visitar. Deus não te plantou onde ele te plantou por qualquer motivo, não foi de qualquer jeito. Assim, havia um dono de terra que plantou uma figueira no parreiral, dentro da vinha. Tinha uma figueira dentro da vinha. Há um propósito para a figueira estar dentro da vinha. O propósito para a figueira estar dentro da vinha, e eu não vou dar aula de horticultura e nem de fruticultura aqui, né? Porque eu não sou técnico agrícola, nem engenheiro. Tinha um propósito aquele plantio. Aquele plantio era o seguinte, para haver uma colaboração entre a figueira e o parreiral e a vinha. Havia era para ter uma colaboração. A parreira era para ajudar a alimentar a vinha com seus frutos que caíam na terra. Os frutos melhores eram colhidos pelo dono, mas os frutos menos agradáveis, menos pujantes, caíam na terra e ajudavam a alimentar a vinha. Só que já fazia 3 anos que essa figueira não alimentava a vinha. Fazia 3 anos que a figueira só estava tirando a força da vinha, né? Ela só ganhava da vinha, a vinha, né, alimentava a terra e a figueira
ganhava e não dava nada, não produzia nada. E o dono da figueira, que era o dono da vinha, vem e procura algo que possa dar frutos. Jesus está dizendo que Deus vem nos procurar com frequência. A primeira coisa que a gente precisa entender, aonde nós estamos plantados, ou seja, onde Deus nos inseriu, Ele não nos inseriu por acaso. Se Deus te colocou dentro da igreja metodista, Ele não te inseriu na igreja metodista por acaso. Tem um propósito. Se Deus te colocou dentro da família onde tu está, Deus te colocou dentro da família que tu está com um propósito. Não foi por acaso. Se Deus te colocou naquele teu emprego, naquele teu lugar de trabalho, não foi por acaso que Ele te colocou ali. Ele te colocou com um propósito. E para todos os ambientes em que Ele colocou, o propósito é um só. Que tu e que eu frutifiquemos aonde nós estamos. É por isso que Deus nos colocou. Nos colocou para que nós frutifiquemos. Primeira coisa. A segunda coisa, de tempo em tempo, Deus olha para nós em busca dos frutos que Ele espera de nós. Ou seja, Ele espera o fruto de nós. Quem está dizendo isso? O pastor Danielson, a igreja metodista? Não. Quem está dizendo isso é Jesus. O dono vai e o dono fala, olha, faz 3 anos, então quer dizer que ele fez várias visitas. Não foi assim, de uma hora para outra. Faz 3 anos que ele está acompanhando aquela figueira, né? Vamos mudar para a nossa vida. Faz 3 fases da vida, aconteceram 3 coisas diferentes, 3 ciclos, porque o ano é um ciclo. Então nós temos ciclos na nossa vida, e às vezes passa um ciclo e a gente não frutifica, passa outro ciclo e a gente não frutifica, acontece outras coisas, muda a gente muda o estilo de vida, muda o ambiente, muda a nossa história e ainda não frutifica. E é isso que está acontecendo. Passou 3 ciclos e a figueira não produziu. E daí o dono da figueira diz, por que ela está tirando força da terra? Porque ela só está ganhando e não dá nada? Arranca isso do reino. E aquele que está cuidando da figueira, o próprio Espírito Santo, ele tem autoridade, porque nenhum empregado chega e diz, se um empregado chegar para um patrão e disser assim, o patrão diz, corta isso, e o empregado disser, eu não vou cortar. Então não é um qualquer empregado, não é um empregado. É, digamos assim, o sócio. É o sócio do dono da terra. O Espírito Santo, ele intercede a nosso favor. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo intercede a nosso favor. Deus muitas vezes olha para nós, Deus Pai olha para nós e diz, mas eu dei dons para o irmão, para minha filha, para o meu filho, eu dei talentos para o meu filho e para minha filha, eu dei oportunidades para o meu filho e para minha filha, por que meu filho e minha filha não frutificam? E o Espírito Santo diz, vamos ter mais um pouco de paciência. Vamos adubar essa figueira com a palavra de Jesus. Vamos adubar e hidratar essa figueira com a unção do meu Espírito. Vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance. E Deus nos dá mais uma chance. Mas o próprio viticultor, né, o próprio cuidador, o agricultor que está cuidando, ele diz, vamos fazer isso, vamos dar mais uma chance. Se frutificar, muito bem, permanece na terra, ou seja, permanece no reino. Mas daí sim, agora se não frutificar, daí eu concordo contigo, tem mais que te cortar mesmo. Ou seja, Deus nos dá a chance. O que agora, que a gente precisa entender, e até a gente estava conversando isso na escola bíblica hoje pela manhã, o que é essa história de fruto? Porque parece que o pastor Danielson veio falar de fruto o tempo todo, né? Mas o que é o tal de fruto? Eu vi na televisão, não era metodista, era de uma outra denominação, mas um suposto, né, ele se diz ministro do evangelho e tal, se é, se não é, Deus é que sabe, mas ele falou uma coisa que não está de acordo com a Bíblia. Quando ele leu esse texto a respeito de frutificar e não frutificar e frutificar, ele disse assim, frutificar é tu ser capaz de orar e fazer milagre. Frutificar é tu repreender demônio e o demônio sair. Isso é frutificar. Frutificar é tu dar mais dízimo. Frutificar é tu ter prosperidade. A pessoa falou isso. Eu creio que esse homem falou enganado, faltou um pouquinho de entendimento. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu estava comentando com os irmãos
na parte da manhã, também agora à tarde, falei lá na congregação Apóstolo Paulo, que está em Mateus capítulo 7, se quiser pode acompanhar, se não depois, mais tarde, pode ver em casa, Mateus capítulo 7, versículo 19, que diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Mais uma vez Jesus falando, a árvore que não dá fruto é cortada. Assim pelos frutos os conhecereis. Daí assim não diz assim, então o fruto é tu saber, o que é fruto? É tu pregar, o fruto é tu fazer milagre, o fruto é tu expulsar demônio, esse é o fruto. Mas Jesus vai dizer assim, versículo 22, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muito naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? É como se estivesse assim, no dia do julgamento, que todos nós vamos passar por esse dia. Não importa se a gente é grande, se a gente é pequeno, quanto tempo de igreja a gente tem, não importa qual foi o valor do nosso dízimo, não importa se nós tivemos título de teólogo ou não, se nós tivemos título de pastor, de presbítero, ou se nós nunca tivemos título nenhum, não importa, todos nós, sem exceção, vamos estar diante do Senhor, e o Senhor só vai perguntar uma coisa, qual é o teu fruto? E esses aqui, Jesus está dizendo assim, alguns vão chegar naquele dia e eu vou perguntar para eles, qual é o teu fruto? E eles vão dizer, o meu fruto é que eu profetizei, o meu fruto é que eu curei, o meu fruto é que eu expulsei demônio em teu nome, o meu fruto é que eu fiz muitos milagres em teu nome. Daí Jesus vai dizer, tu falou bem, meu nome, foi o meu nome que fez, não foi, tu não fez nada, foi o meu nome que fez. Irmãos e irmãs, não se iludam, é o nome de Jesus que tem poder. É o nome de Jesus que tem poder para salvar, é o nome de Jesus que tem poder para curar, é o nome de Jesus que tem poder para libertar, é o nome de Jesus que tem poder para mudar a vida das pessoas, é o nome de Jesus que transforma um ateu, num pregador. É o nome de Jesus que tem esse poder, não é fulano, beltrano, apóstolo, apostoliza, profetiza, profeta, pastor, bispo. Não, é o nome de Jesus. E daí tu chega lá diante de Deus e diz assim, eu fiz tal coisa. Não, tu fez com o meu nome, tu fez com o meu poder. O que tu fez? O que tu fez da tua vida? Que frutos tu tem? E daí Jesus diz assim, vocês nem me conhecem, eu nem conheço vocês não tiveram, a palavra conhecer no contexto bíblico quer dizer ter um relacionamento, ter uma amizade, assim, eu ainda não posso dizer que eu conheço vocês, faz um mês que eu estou aqui. Um pastor, lá no tempo que eu me converti, ele dizia uma coisa assim, irmão Danielson, para te conhecer uma pessoa, tu tem que comer uma bolsa de sal com ela. Como é que tu come uma bolsa de sal? Uma pitadinha de cada vez, né? Então, para te conhecer uma pessoa, tu tem que comer uma bolsa, não é um saco, uma bolsa de sal, né? Então, assim, e é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, tu não teve um relacionamento comigo. Tu fez todas essas coisas usando o meu poder, porque o meu poder opera tudo isso. O meu nome cura, o meu nome liberta, o meu nome salva, o meu nome restaura, o meu nome produz milagre. Mas é o meu nome, tu não teve um relacionamento comigo. Tu não teve momento de oração, tu não teve momento de consagração. Tu não viveu, tu pregou a minha palavra, mas tu não viveu a minha palavra. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é tu cometer o pecado e continuar cometendo sem se arrepender. Isso Jesus está dizendo. Então, fruto não é milagre, porque se fruto fosse milagre, esses que Jesus está dizendo, atenção, abre parênteses. O pastor Danielson jamais vai dizer que fazer milagre é iniquidade, gente. E nem Jesus disse isso. Jesus não está dizendo isso. Se Jesus estivesse dizendo, daí eu iria também. Mas Jesus não está dizendo que fazer milagre é iniquidade. Jesus está dizendo que o fato da pessoa fazer milagre não mostra que ela é santa ou que ela tem uma vida de consagração. O fato dela fazer milagre só mostra que ela conhece o poder do nome de Jesus. Só, não é nada. Mas pelo fruto se conhece a árvore. Jesus vai dizer, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos não são os milagres. É para a gente pregar? É para a gente usar. Tem alguém enfermo? É para orar pelo enfermo em nome de Jesus? É para orar. O pastor também. E tu também. O pastor também. Mas tu também. Porque o nome de Jesus está nas tuas mãos.
Nós somos uma geração de sacerdotes, diz o apóstolo Pedro, e ele não mente, então ele está falando a verdade. Nós somos uma geração de sacerdotes, tu pode orar, tu pode expulsar demônio, é para fazer isso, Jesus te deu essa autoridade, mas não é isso que garante que tu vai para o céu, não, meu irmão, minha irmã. O que garante que tu vai para o céu é se tu gerar frutos. Mas se fruto não é isso, o que fruto é então? De que fruto Jesus está falando? Esse pastor está falando de fruto. Sabe que ele quer que a gente abra uma quitanda aqui, né? Quitanda metodista, maçã, banana. Será que é isso? Ele está enchendo o saco essa história de fruto e fruto e fruto. Gente, não é isso. É que fruto, segundo a Bíblia, é resultado visível. Resultado visível. Isso é fruto. Fruto do Espírito Santo é, qual é o resultado visível? Tu tem o Espírito Santo na tua vida? Amém, glória a Deus por isso. Qual é o resultado visível de tu ter o Espírito Santo? Aqueles que dizem assim, eu tenho o Espírito Santo porque eu tenho o dom de falar em línguas estranhas. Pode ser que ele tenha o Espírito Santo, mas os feiticeiros também falam em línguas estranhas. Será que os feiticeiros têm o Espírito Santo? E agora? Eu tenho o Espírito Santo porque eu profetizo, mas o feiticeiro também profetiza e acerta. E será que ele tem o Espírito Santo? Então não é isso. O efeito do Espírito Santo, e não sou eu que estou dizendo, porque Jesus está dizendo, profetizar não é sinal. Vamos ver então o que é o fruto do Espírito Santo. Agora sim vamos chegar no fruto do Espírito Santo. O que Jesus quer? Não, antes disso, eu já estava abrindo uma parte, antes disso, vamos voltar umas páginas para trás, nós estamos em Mateus 7, né? Vamos aqui em Mateus capítulo 3. A primeira coisa, primeiro fruto, Mateus 3, versículo 7 em diante. Primeiro fruto que Jesus quer que nós produzimos. Primeiro fruto. Mateus 3, 7. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Podem ler junto comigo, versículo 8, por favor? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E não começais a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus faz suscitar filhos de Abraão. Olha aqui o que está dizendo o versículo 10. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. De novo. Fruto, o primeiro fruto. Assim, aqui, quando tá, a palavra do Senhor diz assim, temos por pai Abraão, diz, eu estou salvo, por quê? Porque eu sou crente, meu avô era crente, minha mãe e meu pai era crente, eu fui batizado na igreja, eu estou no hall de membros. Grande coisa, isso não vai nos salvar. Isso não vai nos salvar. O que vai nos salvar é produzir frutos de arrependimento. Isso quer dizer, tenho por pai Abraão, quer dizer, eu sou crente, né? Eu sou crente, então eu estou salvo. Não, isso tu não está salvo, simplesmente porque teus pais eram crentes, simplesmente porque tu fez alguma coisa na igreja, isso não te salva. Agora, se tu produzir fruto de arrependimento, isso salva. A palavra arrependimento quer dizer arrancar a raiz do teu pecado. Qual é o pecado que está te separando de Deus, separando da comunhão com Deus? O teu pecado é incredulidade, então arranca a raiz da incredulidade e começa a investir mais na tua fé. Qual é o pecado que está te afastando da comunhão com Deus? É um vício de bebida, é um vício de droga? Arranca isso da tua vida, para que tu possa ter comunhão com Deus. Qual é o pecado que te afasta da comunhão com Deus? Qual é o pecado que te afasta da comunhão com o próximo? É a lascívia, é o pecado sexual? Arranca isso da tua vida. Isso é arrependimento, arrancar da vida. Arrependimento não é aquele sentimento de remorso, eu não presto. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma atitude. Eu tomo uma atitude de desfazer o erro que eu estava fazendo. Se o meu pecado é a mentira,
Arrepender da mentira não é simplesmente dizer, ai, como eu sou mentiroso, ai, tá louco, que mentiroso, ruim que eu sou. Isso não é arrependimento. Arrependimento é parar de mentir e passar a falar a verdade. O arrependimento, então, é uma atitude de desfazer o mal que a gente estava fazendo. E Jesus, ele fala isso, né? Aqui o João está dizendo, produzir, em Mateus capítulo 3, versículo 8, João que está dizendo, e depois Jesus vai repetir a mesma coisa, produzir frutos de arrependimento. Primeiro fruto é o arrependimento. Daí todos os outros frutos é fruto desse, é resultado desse. O arrependimento produz tudo. Por quê? Porque quando a gente se arrepende do nosso pecado, o Espírito Santo começa a agir na nossa vida. E quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, nós começamos a produzir outros frutos. E aí a gente vai produzir Gálatas, capítulo 5. E já estamos terminando, não se assustem, meus irmãos. A gente vai terminar, viu? Antes da meia-noite, termina com toda certeza. Bem antes, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é o fruto que Deus espera da nossa vida? O primeiro fruto, arrependimento. Porque quando eu me arrependo do pecado, eu volto a ter comunhão com Ele. E se eu tenho comunhão com Ele, o Espírito Santo produz outros frutos. Não é só Deus que nos procura para ver se nós podemos procurar um fruto. Deus nos procura. Deus vem até nós e pergunta: tu tem fruto de amor? Tu está produzindo fruto de amor? Tu está produzindo fruto de paz? Está produzindo fruto de longanimidade? Está produzindo fruto de benignidade? Está produzindo fruto de mansidão? Está produzindo fruto de domínio próprio? Está produzindo fruto de fidelidade? Deus vem e procura isso. Mas também, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para ser luz e sal. O mundo precisa disso. O mundo precisa disso. Aonde que o mundo vai encontrar paz? Tem gente que pensa que é um candidato político. E não é. Eu não sou contra a política. Eu tenho minhas próprias convicções políticas. Eu não sou contra a política não, gente, tá? Vocês devem estudar os candidatos e tal, e votar e cumprir o dever cívico de vocês. Romanos 13 diz que a gente deve cumprir nossos deveres cívicos. Então, vamos cumprir nossos deveres cívicos. Não estou falando contra o candidato, mas não é o candidato que vai trazer paz ao mundo. Nenhum candidato vai fazer isso. Nenhum ser humano. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de alto, nem de baixo. Não. Não. É o Espírito Santo na nossa vida, vai trazer paz na nossa vida, e essa paz vai poder ser compartilhada com o outro. O Espírito Santo na nossa vida vai produzir amor, e amor não é simplesmente o carinho, o chamego. Isso não é amor, isso é carinho. Amor é tu colocar o bem do outro acima dos teus próprios interesses. Esse é o amor. O próprio Jesus, ele demonstrou esse amor. Ele vivia na glória do Pai, ele vivia num lugar perfeito, sem sofrimento, em alegria eterna e perfeita. Ele abriu mão da sua glória, desceu até aqui, ficou 33 anos dentro de um corpo humano, fechado no corpo humano, passando fome, frio, necessidades, morreu de maneira horrível. Por quê? Por que ele fez isso? Ele fez isso para que tu e eu pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Esse foi o maior gesto de amor. E agora, o que nós podemos fazer por esse que se entregou por nós, nós podemos fazer o mesmo. Larga de mão um pouco o teu comodismo e entregue um fruto de amor. O mundo precisa disso. E é o que Deus espera de ti. Naquele grande dia, é essa a grande diferença. Deus pode te usar sim para te pregar, Deus pode te usar sim como profeta e profetiza, Deus pode te usar sim como operador de milagre, operadora de milagre, Deus pode te usar, e glória a Deus se Ele te usar, mas naquele dia Ele não vai perguntar isso, porque tudo isso, pregação, milagre, essa pregação não é minha, se fosse minha não tem valor nenhum, quem sou eu para falar? Vocês têm muito mais experiência de vida do que eu. Quem sou eu para estar aqui falando para vocês? Se eu fosse falar da minha vida, se eu fosse falar da minha inteligência, eu não teria nada para falar aqui. Por que eu posso falar? Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do que Jesus falou. Mas se Jesus é que falou, que glória tenho eu nisso?
Nenhuma. A glória é de Deus. É Ele que falou. A palavra é dele, o poder é dele, o conhecimento é dele, a sabedoria é dele. Eu não tenho nada de glória nisso. A única coisa que eu posso oferecer para Deus é os frutos do Espírito. O fruto do arrependimento, o fruto do amor, o fruto da paz, o fruto da mansidão, o fruto da benignidade, os frutos que eu produzo pela minha comunhão com o Espírito Santo. Deus nos visita de tempo em tempo. A gente não percebe, a árvore também não percebe. Claro que a árvore não tem consciência, e também essa história não é uma parábola, mas se a árvore tivesse consciência, ela poderia estar pensando assim: poxa vida, estou bem aqui, né? Estou aqui no meio do parreiral, tenho bastante adubo, porque o parreiral produz adubo, eu não passo calor porque o parreiral me cobre, mas eu tenho bastante luz, porque eu sou mais alto do que o parreiral, consigo pegar mais luz. Oh, que coisa boa, que coisa tranquila, oh, que vida abençoada. E de repente, sem mais nem menos, a figueira escuta a conversa do dono da terra e do cuidador da terra, e diz assim, o dono dizendo: manda cortar essa figueira. Tu acha que ela está preparada para isso? Será que o cuidador da terra se virou para a figueira e disse: tu está preparado? E ela não vai poder dizer: já nasci pronto. Nem eu, nem tu, meu irmão, minha irmã. Nós não nascemos pronto, mas nós podemos nos preparar. Isso é terrível de pensar. Mas tem uma excelente notícia para ti e para mim. Uma excelente notícia. Excelente notícia. Excelente. Prepara o teu coração agora, porque a notícia é muito boa. Jesus não botou ainda o machado. Não botou ainda. Essa visita que Deus está fazendo não é a última. Ele está nos dando mais uma oportunidade. Essa é a boa notícia. Eu posso dizer isso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus não nos retirou ainda, não passou o machado, porque eu e tu estamos aqui. Então é sinal que nós ainda estamos no reino. Então Deus ainda está nos dando uma oportunidade. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Deus está nos dando uma oportunidade de frutificar. Não terminou nosso prazo ainda. Glória a Deus por isso. Não terminou nosso prazo ainda. Se o inimigo tentar dizer na tua cabeça: não, agora não adianta, eu não frutifiquei até agora, não vai dar mais nada. Não. Tem uma passagem muito bonita, eu acho que é de Lamentações, não tenho certeza, em que diz assim, acho que é Jó, em que está escrito assim: ainda que um tronco de árvore tiver seco, caído no chão, morto, seco, sem raiz, ao cheiro das águas brota. Isso que Deus faz. Ainda que até hoje nós não tivemos talvez os frutos que Deus queria que nós produzíssemos. Ao cheiro das águas, ao sopro do Espírito Santo, na hora que a gente dizer assim para Deus: Senhor, sopra sobre mim o teu Santo Espírito e eu vou produzir frutos. Ele não nos cortou ainda, meu irmão, minha irmã. Ele não nos cortou. Aproveite esse momento e diga: Senhor, se é preciso cavocar em volta. Cavocar é retirar coisas que estão em volta de mim. Às vezes a gente pensa: por que Deus está sendo mal comigo? Está tirando aquilo que eu tanto gosto. Está tirando esse pedacinho de chão que eu tanto gosto. Por que Deus está tirando isso? Deus não está fazendo mal para ti, meu irmão, minha irmã. Ele está tirando em volta porque Ele quer que tu frutifique. Ele está tirando aquilo que atrapalha a tua frutificação para que tu possa frutificar. Por que Deus está falando tão duramente comigo? Por que Deus está falando? A palavra do Senhor é alimento, e às vezes o alimento não é tão agradável. Né? Quando a gente é criança, o pai e a mãe ficam mandando a gente comer jiló, mandando a gente comer brócolis e mandando a gente comer couve. A gente não quer comer, mas é importante. Às vezes é importante, nos torna saudável. Né? Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus disse: é necessário colocar esterco. Às vezes não é agradável o que Deus quer fazer na nossa vida, mas Ele está fazendo isso para que a gente não seja arrancado, e nós ainda não fomos. Nós podemos frutificar, mas para isso a gente tem que produzir primeiro fruto que nós vamos oferecer, e esse fruto a gente pode oferecer hoje. A gente pode oferecer esse fruto
de arrependimento e dizer assim: Senhor, se os meus frutos foram poucos até hoje, se eu frutifiquei menos do que tu esperava, Senhor, ou se eu, pior ainda, né? Pode ser, eu só apresentei boas folhas, belas folhas, mas não frutifiquei nada. Mas agora, Senhor, eu me arrependo disso. E a partir de agora eu quero mudar a minha atitude. Eu quero mudar meu jeito de ser. Eu quero começar a produzir amor, produzir paz, produzir fidelidade, produzir mansidão. Eu quero produzir isso, Senhor. Ao cheiro das águas, o Espírito Santo vai fazer nós voltar a frutificar de novo. Amém? Eu quero orar contigo, mas eu peço que o Espírito Santo nesse momento, tire um momento, irmão, não sei se tu talvez fique preocupado com o relógio, esquece só mais um pouquinho o relógio. Obrigado, que bom que tu está aguentando até aqui esse ponto, mas esquece o relógio só mais um minutinho e deixa o Espírito Santo falar contigo só mais um pouquinho. Não saia daqui sem receber o toque do Espírito Santo. São só mais alguns minutos e o culto já vai terminar. Mas não saia daqui, senão vai ter sido em vão tu ter saído da tua casa e vindo aqui, se o Espírito Santo não tocar a tua vida. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida e deixa ele produzir frutos na tua vida. Eu vou dar uns instantinhos, alguns segundinhos, na verdade, em torno de um minuto, para que tu medite sobre a palavra. Curva a cabeça onde tu está. E depois, eu quero orar contigo e por ti. Depois desse tempo de reflexão, tu vai sair do teu lugar e tu vai pedir para que eu ore por ti por um motivo. Para que Deus derrame sobre a tua vida a unção da frutificação. Para que tu frutifique no Espírito. Com óleo consagrado, representando a presença do Espírito Santo, nós vamos estar fertilizando a nossa terra do nosso coração com o poder de Deus. Mas nesse momento, deixa o Espírito Santo falar contigo. Amém? Eu vou estar orando depois. Agora eu quero que tu converse com Deus.